Então, a afirmação, você é do Brasil, you are from Brazil. Pergunta, inverte o verbo. Are you from Brazil? Você é do Brasil? He is from Brazil. Ele é do Brasil. Is he from Brazil? Ele é do Brasil? Tá bom? Pode ser que você ouça uma pergunta e que a ordem das palavras não mudou. Normalmente, isso quer dizer que a pessoa fazendo a pergunta ficou surpresa ou não acredita na informação. Então, lembra que o not é depois o verbo. You are not David. Você não é o David. You are not David. Você não é o David. You are not Stephen. Você não é Stephen. You are not Stephen. E aqui ela está olhando para ele e falando: você não é o David. You are, você. Então, you are, você é. Mas, quando refere-se que não é, o not fica depois. You are not David. Você não é o David. You are not David. Agora, ela está falando que ela não é o Pedro. Mas, aqui ela está falando I am. I am é eu sou. Só que ela está falando eu não sou Pedro. I am not Pedro. Eu não sou Pedro. I am not Pedro. Eu não sou o Pedro. Então, no inglês, o not, quando fala que não, é depois do verbo. Então, não fica a frase eu sou não Pedro. Ele fica como eu não sou o Pedro. O sou vem depois. Eu não sou o Pedro. I am not Pedro. Como se diz não? Not. Not. Aqui, man, homem. Man, homem. I. Y com letra maiúscula. I, eu. A woman from Portugal. A woman from Portugal. O que ela está falando? Que ela é de Portugal. Mas o a é uma woman, mulher, from Portugal. Uma mulher de Portugal. A woman from Portugal. A woman from Portugal. Uma mulher de Portugal. Tá? Então, from, ele está se referindo a lugares, tá bom? Onde a pessoa é. Uma mulher de Portugal. A woman from Portugal. Agora, lembrando que quando vai fazer uma pergunta, em inglês, muda o verbo. Então, quando é uma pergunta, não fica só you from Brasil. Você é do Brasil. Sempre coloca o are na frente. Porque ela está perguntando se você é do Brasil. Are you from Brazil? Are you from Brazil? Are you from Brazil? Você é do Brasil? Are you from Brazil? Agora aqui temos que falar o menino de Portugal. Então, como nós falamos é a. Menino boy de Portugal, from Portugal. Então,
expressão correta é a boy from Portugal. A boy from Portugal. O menino de Portugal. A boy from Portugal. O menino de Portugal. Tá bom?